Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre sistema de arquivos. Tá? Uma parte importante para quem quer se aprofundar um pouco mais em Linux. Na verdade, é fundamental a gente entender como é que funciona esse mecanismo. Tá? Eu vou estar usando aqui o guia Foca Linux online, gratuito, especificamente o capítulo 11, permissões de acesso a arquivos e diretórios. Tá? Bom, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é que para cada usuário ele se torna dono de um arquivo ou de um diretório. Então esse conceito de dono é importante. Tá? Para todo arquivo e diretório em Linux ele tem um dono associado e também tem um grupo associado a esse arquivo e diretório. O que é um grupo? É maneiras de organizar os meus usuários dentro do sistema Linux. Como é um sistema multiusuário, eu posso ter mais de um usuário. É comum que o administrador aglomere esses usuários em grupos e dê permissões em grupo para que o trabalho aconteça dentro de certas restrições, vamos dizer assim. Aquele grupo pode fazer aquilo, aquele outro grupo não pode fazer aquilo, ou isso pode fazer, enfim. Bom, já nos vimos, eu vou desligar aqui, vamos dar alguns comandinhos aqui. Primeira coisa, eu vou entrar aqui criar um diretório aqui para a gente... a aula, eu vou entrar dentro dele e vou criar um arquivo aqui chamado data.sh. Eu vou digitar aqui um pequeno shell script, tá? /bin de binário /bash que é o executável. O comando que eu quero dar é date. Aqui eu inicio a passagem de parâmetros, eu quero que ele me retorne a data. Quero que ele me retorne, depois da data do dia, me dê um tracinho, ele me imprima um mês. Depois um tracinho, ele me imprime o ano. Y em maiúsculo, ele me dá o ano no formato de 4 dígitos. Tá? Vamos sair fora, WQ. Vamos olhar o que tem ali dentro. Cat data. Vamos executar esse comando aqui. Depois esse vai ser útil no final da aula, tá? Olha, ele retorna aqui, certo? Poderia ter feito assim também, ter feito um B aqui, olha como é que legal. Mas tá, não é aqui, rapaz, é aqui, em mês. Mas tá, não é o caso. Então, tá aqui o arquivo. Eu comentei em sala, se vocês lembrarem, né, que nós temos aqui uma série de permissões, né, umas permissões do arquivo. Isso aqui, esse número indica a quantidade dele, né? Como ele é um arquivo, ele tem um. Se for um diretório, ele vai dizer uma quantidade de subdiretórios que ele tem. Aqui é o dono do arquivo e o grupo do arquivo. Aqui é o tamanho desse arquivo em bytes, a data de criação, a hora de criação e o nome do arquivo em si. Então a aula de hoje tem a ver com isso aqui, com essas permissões, tá? Vamos entender isso aqui. E também vamos entender isso aqui, tá? Vamos explicar um pouquinho. Então, o que é? Primeira coisa, isso aqui é um arquivo, e todo arquivo em Linux, o diretório, né? Todo arquivo ou diretório, ele tem um dono associado. Então, nesse caso aqui, a interpretação é que o usuário Marco, que sou eu, né? O usuário Marco, o dono desse arquivo é o usuário Marco. E eu tenho um grupo também associado a esse arquivo. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, cada vez que eu crio um arquivo, cada vez que eu crio um usuário no Linux, eu crio um grupo de mesmo nome. Então, eu tenho um grupo, um usuário chamado Marco, então eu tenho um grupo chamado Marco. Eu tenho um usuário chamado aluno, então eu tenho um grupo chamado aluno. Se eu tiver um usuário chamado fulano, também tenho um grupo chamado fulano e sucessivamente. Tá? Vamos ver, aliás, quais são os grupos que eu participo, então, tá? Então vamos lá. O comando ID ele me diz qual é a minha identificação. Então esse número ele é a minha identificação dentro do sistema Linux, tá? Então esse número ele me diz como se fosse o meu CPF dentro do Linux, o meu código, tá? Por sua vez o meu usuário, se eu botar um nome aqui, o N ele me diz o nome associado àquele número. Então o usuário Marco, que sou eu, comando ruami anterior, ele tem esse CPF aqui, entre aspas, esse código, esse ID, Identification. Tá?
Se tu botar a opção G, ele vai dizer qual é o grupo que está associado a essa conta. Então, o G aqui, ou seja, identificação de grupo, então o usuário Marco tem um grupo chamado Marco associado a ele. Tá? Se eu botar, acho que é G maiúsculo, deixa eu ver aqui, é isso? Vou botar um N aqui, GN, ele vai me dizer em G maiúsculo, tá? Ele vai dizer todos os grupos que eu participo. Ó. Então, nesse sistema aqui, que é a minha máquina, meu notebook, eu tenho vários grupos, ó, e eu faço parte de todos esses grupos aqui. Quantos grupos tem no Linux? Tem vários. Eu não sei de cabeça, mas aqui nesse arquivo, barra etc barra groups, tem todos os grupos estão listados. Eu vou dar um les aqui. Vou dar um les aqui, ó. Estão todos os grupos existentes no sistema Linux. Tipicamente são, tá? Tudo isso aí é grupo. Aqueles numerozinhos ali, os numerozinhos ali são os números associados ao grupo, tá? Bom, então a opção G aqui me diz o seguinte: todos os grupos que eu faço parte, ó. Eu faço parte do meu grupo, lógico, do grupo de alt, do CD-ROM, do FLOP, do áudio e assim vai. Então, eu consigo ler o CD-ROM quando eu tenho, né, se tivesse CD-ROM aqui, eu precisaria estar no grupo CD-ROM como eu estou, né, para mim acessar o CD-ROM. O FLOP é para mim acessar o disquete, o Bluetooth para mim poder acessar o sistema Bluetooth. Entende? Então, é dessa maneira, uma maneira de organizar o sistema. Né? Todas as pessoas que estão nesses grupos têm acesso. Algumas eu nem sei para o que serve. Tá? Por exemplo, o áudio é para mim usar o subsistema de áudio. Né? O DIAL-Out para mim acessar as portas seriais. Então, eu faço parte do grupo DIAL-Out, logo eu posso acessar a porta serial do sistema. Eu uso isso aqui para programar em Arduino, é necessário. Tá? Em áudio, então, como eu estou no grupo áudio, eu posso acessar o subsistema de áudio. Como eu estou no grupo Bluetooth, eu posso acessar o subsistema Bluetooth Hardware, né? Que está aqui, ó, o Bluetoothzinho ali, certo? Então é isso, eu estou em vários grupos. Se tu digitar SOID, ele vai te dizer a tua identificação, ó, o meu User ID, né? Que é 1000, o ID numérico é 1000, o meu usuário é Marco. O meu grupo associado também tem o número 1000. E o nome do meu grupo é Marco. E a partir daqui, todos os grupos que eu participo, o grupo Marco, que é 1000, lógico, né? O grupo DIAL-Out, número 20, o grupo CD-ROM, número 24, e assim vai. Então, a primeira coisa é isso. Essa ideia de grupos, ele agrupa pessoas, né? Uma ideia muito comum, até com uma empresa muito semelhante, né? Tem o grupo da engenharia, o grupo da contabilidade, o grupo de vendas e assim vai. Então, no Linux a gente agrupa os usuários também e dá permissões a eles. Entendido isso, agora vamos pegar aqui esse cara e vamos ver mais perto como é que ele está. A gente pode dividir isso aqui. Vou abrir um arquivo aqui para poder facilitar a digitação. Então vamos quebrar em partes isso aqui. Eu vou começar por aqui, ó. Vou dar uma aqui, vamos pintar isso aqui de... eu vou dar uma pausa aqui para economizar tempo, volto já. Vamos separar em 3 grupos aqui. A primeira conjunto de sinais, dessas letrinhas que a gente já vai ver, faz a referência ao dono do arquivo. Então, esse é o arquivo que a gente está analisando, tá? Então, essas permissões aqui fazem referência ao dono do arquivo. Então, aqui em verde é o dono do arquivo, tá? Aqui em azul é o grupo ao qual pertence esse arquivo, certo? Então, aqui eu tenho o grupo. Então, aqui eu tenho o grupo ao qual pertence esse arquivo. Também é o usuário. Usuário não, é o grupo chamado Marco. E, por fim, eu tenho os outros. O que são, na nomenclatura aqui Linux, outros? Os outros significam aquelas pessoas que não fazem parte não são donos do arquivo, nem fazem parte do grupo, tá? Essas outras informações aqui a gente já viu, é o tamanho do arquivo, a quantidade de bytes que tem aqui dentro, a data de criação, 3 de abril,
e o horário em que eu criei ele. Aqui é o nome do arquivo, certo? Faltou um ainda. Esse tracinho aqui, ele não tem a ver com permissão, mas tem a ver com o tipo, tá? Esse tracinho, ele me diz, informa o tipo, tá? Se for um tracinho, então ele é um arquivo, certo? Se for um D, ele é um diretório, certo? Então, se for um D, um diretório, se for um tracinho, ele é um arquivo. Então, olhando a primeira, vou pintar de amarelo aqui esse cara, aqui, então, aqui. Esse primeiro sinal, ele indica o tipo desse camarada aqui, se é um arquivo, se ele é um diretório. Tem mais, tá? Tem mais. Vamos ficar só no diretório e no arquivo. Então, se for um tracinho simples, ele é um arquivo. Tá aqui. Se for um D, ele é um diretório. Tá? Aliás, vamos criar um diretório aqui, ó, mkdir bkp. Deixa eu dar um ls-l, olha lá. Eu tenho bkp aqui, olha o D na frente ali. Ele é um diretório, né? Enquanto que o data aqui, esse arquivo texto, ele é um tracinho, então eu entendo como um arquivo. Esse arquivo ele pode ser binário ou texto, tá? Como eu criei com o Vim, eu sei que ele é um arquivo texto. E agora, mas como é que eu identifico se não fui eu que eu criei? Bom, tem um comandinho aqui que é file, que ele diz que ele identifica que tipo de arquivo que é. Por exemplo, eu digo file data. Está dizendo, ó, ele é um arquivo shell script, é um texto em ASCII puro. Tá? Se eu disser aqui o que é bkp, ele vai dizer que é um diretório. Vou pegar um arquivo binário aqui, por exemplo, o arquivo file bin bash. Lembra que a gente usou em sala, que é o nome do meu shell? Ele vai dizer, ele é um arquivo binário executável. Daqui, ó, é um arquivo, é um executável, né? É um executável de 64 bits da arquitetura x86, tá? A versão 1, e aqui umas informações aqui, usa as bibliotecas, não esquenta. Tá, retornando. Então, outra coisa, antes de continuar, o que eu falar agora em relação a esses dados aqui, ó, essas permissões, valem também para diretório, certo? Então, essas permissões que eu vou falar agora, elas valem também para diretório. Então, a primeira coisa é isso. Identifica se é arquivo ou diretório. Os próximos três caracteres aqui são as permissões para o dono do arquivo. Em azul, os próximos três caracteres fazem referência ao dono, ao grupo do arquivo, e as últimas três permissões fazem referência àqueles usuários do Linux que não são dono e nem fazem parte do grupo. Bom, e que permissões são essas? Ele trabalha em cima de três permissões, tá? R de read, leitura, W, write, escrita, e X de execute, arquivo de execução. Tá? Então, interpretando aqui, o que eu tiro daqui? Vamos tirar esse cara aqui. Eu entendo o seguinte, que vou analisar o usuário marco, ó. Quais são as permissões dele? Ele tem RW e tracinho. O tracinho aqui, é importante falar também, que ele tem outro significado, aqui é ausência, tá? Ausência da permissão. Então, nesse caso aqui, o usuário marco, ele tem a permissão de leitura e escrita, mas não tem de execução. A gente vai ver no final, depois, o que execução tem a ver com diretório arquivo, certo? Então, o tracinho aqui significa ausência nesse caso. Não vai confundir com esse tracinho no início, tá? Próximos três aqui vão analisar. Quer dizer que o grupo, quem faz parte desse grupo, que nesse caso agora só eu que faço, né? Quem faz parte desse grupo, ele pode apenas ler esse arquivo. Ele não pode escrever, por exemplo, não pode editar esse arquivo. E muito menos executar. E quem não é dono do arquivo, nem faz parte do grupo,
esses usuários, eles não só podem ler, tá? Então, dessa maneira eu tenho, nota como eu tenho um refinamento no controle de acesso a arquivos e diretórios. Tudo que eu estou falando aqui, ele serve, tá, para arquivo e diretório. Com exceção do X, do execute, a gente vai ver depois qual é a função dele, tá? Mas em diretório ele tem uma função, em arquivo ele tem outra função, tá? Até adiantando, se ele tem um X, quer dizer que eu posso entrar dentro do diretório, eu posso dar um CD dentro dele, né? E se o X for para arquivo, quer dizer que ele é um arquivo executável, ou seja, eu posso dar nomenclatura Windows, né? Eu posso dar um clique em cima e ele sai executando, tá? Se não tiver isso aqui, o arquivo não funciona, certo? Não, o arquivo executável, né, não funciona. Como administrador, eu altero esses valores? Bom, para isso eu tenho um comando aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui no meu gravador aqui. Acho que é isso, tá. Bom, eu tenho um comando especial, vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. Tá? Esse comando chama chmod, ou em inglês. Do inglês ele quer dizer change mode, né? Change mode, ou seja, eu estou alterando, né? Mudando o modo de acesso a esse arquivo. Você chama change mode ou chmod em inglês. Como é que funciona esse arquivo? A sintaxe dele é assim. Eu digito chmod, nome do comando, tá? Depois eu digo que eu quero aplicar a quem, né? Se é para o usuário, se é para o grupo, se é para os outros ou se é para todos. Add all em inglês, né? E o de other, tá? Outros. Depois eu digo se eu quero adicionar ou se eu quero retirar, né, uma permissão, ou se eu quero igualar, setar uma variável, tá? E depois eu digo quais são as permissões que eu quero, R, W ou X, e depois, por fim, eu digo a quem eu quero aplicar, se é um arquivo ou se é um diretório, tá? Certo? Então, esse é a sintaxe do comando chmod. Tá? Então, eu digo chmod, aí eu digo para quem eu quero aplicar, user, group, other ou all, eu quero atribuir uma permissão, eu quero retirar uma permissão ou eu quero setar uma permissão. E aí, por fim, aquele arquivo ou diretório. Vamos botar uma legendinha aqui rapidinho. Então, o é de user, o G é de group, o O é de other, ou outros, né? Tá, vou botar aqui outros, não precisa traduzir, outros. E aqui o A é de all, todos em inglês, todas as pessoas. Quando eu quero dar permissão para o usuário, o grupo e os outros, tá? Mais atribui e o menos retira e o igual ele seta ou ele configura, né? Seta, enfim, usei os termos seta, eu acho, né? Seta de setar, tá? Não de flecha, certo? Então vamos ver isso aqui na prática como é que ele fica. E por fim o arquivo diretório, né? Então vamos lá. Ó, estou no shell aqui de novo. Eu tenho o arquivo data.sh. Vamos alterar, por exemplo, vamos tirar aqui do usuário, ó, dos outros, a permissão de leitura. Então vamos lá. Tá aqui. Vamos tirar a permissão do arquivo data.sh. Então, chmod é o nome do arquivo, change mode. Agora eu quero
dizer para quem eu quero executar, dar esse comando, né? Usuário, grupo, outros. Eu quero para os outros, então, que é esse cara aqui, ó. Então eu vou para os outros. O que eu quero fazer? Eu quero retirar a permissão de leitura, leitura, read. Quem? Data.sh. Se eu dar um ls-l agora em data, ó, veja que ele sumiu aqui a permissão. Da mesma maneira, eu posso atribuir um valor àquele arquivo ali, né? Ó, restituir. Por exemplo, agora eu quero que o meu usuário, eu quero tirar, posso combinar, fazer, né? Por exemplo, eu quero para o meu grupo, eu quero dar a permissão de gravação, write. Eu separo por vírgula sem espaço, tá? Eu dei um comando com espaço que vai dar erro. Para o usuário eu quero, para os outros eu quero dar, além de R, eu quero dar a opção W também. Olha lá. Então agora o usuário também tem RW, RW. E agora vamos fazer o seguinte, eu quero vamos dar permissão X aqui aqui ó, chmod para o usuário, eu quero adicionar a permissão de execução e vamos falar sobre ela, tá? Olha lá. Nota que ele já mudou a corzinha, ó, que ele ficou com um X aqui, ó. Esse X, ele indica que esse script, ele é um executável. Lá no Linux, lá no Windows, né? Quando tu clica no arquivo, no ícone, no arquivo, no executável, ele, a princípio, ele abre e começa a executar. Essa é a nossa geralmente assim que funciona. Em alguns casos, tu tem que ir lá, botão direito e executar como administrador e tal. Aqui no Linux também tu pode, né? Eu tenho aqui, eu posso apontar para um arquivo, clicar e ele sai executando. Mas em linha de comando, para mim executar um arquivo, para executar qualquer programa, eu preciso que esse bit aqui, ó, essa opção X, né? Em alguma literatura, pode ser que o camarada chama isso aqui de bit, tá? Os bits de permissão, tá? O bit R, o bit W ou o bit X. Então, eu preciso, para que um arquivo seja executável, eu preciso que aquele opção X esteja presente. A partir de agora, esse arquivo ele é um arquivo executável. Olha só, eu vou executar ele aqui. Como é que eu executo um arquivo? Tem duas maneiras de eu executar. Eu posso dizer bash data, né? Ele vai executar para mim, ó. Ou seja, o bash é o meu shell, né? Eu peguei o arquivo data.sh e como se eu jogasse aqui dentro. Ele pegou e interpretou para mim e imprimiu na tela. O que ele faz mesmo? Faz isso, ó. Aqui é só um indicador de que esse é um arquivo shell script e ele executa esse comando aqui. Então uma maneira é essa, é eu dizer bash.datash. A outra maneira é eu usar ./data.sh. Ou a terceira maneira, se quiser, lembra, eu estou usando aqui o caminho relativo, né? Relativo porque eu já estou aqui em, ó, onde é que eu estou? Estou em home, marco, temp e aula. Então, a outra maneira seria dar o caminho completo, né? Home, marco, temp, aula, data.sh. Certo? Mas voltando aqui, então, esse arquivo ele se tornou um arquivo executável, ó. Um arquivo executável. Vamos tirar esse arquivo. Então, chmod, onde é que tá aqui? Eu vou retirar a permissão de execução. ls-l data. Nota que ele deu uma corzinha aqui, né? Mudou a cor. Ele não tem mais o bit X. Eu vou tentar executar agora esse cara, ó. ./data.sh. Data.sh. Ele não vai, ó, não tem permissão negada. Se eu fizer assim, ó, até vai, tá? Até funciona. Mas se eu executar assim, ó, data.sh, esse arquivo deixa de ser executável. Então, essa é a função do bit, ou da opção X dentro das opções aqui, né, de permissões de arquivo, read, write ou execute, tá? Aí a gente pode fazer um link com
com aquela lenda, né, de que Linux não tem vírus. Na verdade até tem, mas assim, essa forma de proteção de arquivo, ele restringe muito o acesso. Porque não basta um vírus estar compilado para Linux. Se ele não tiver o bit de execução, ou se eu não tiver permissão de executar, e aquele vírus, aquele arquivo, enfim, ele não tem função. Estão percebendo? Então isso acaba sendo, isso não existe no Windows, né? Não sei de versões atuais, acredito que não também, mas historicamente ele não tem. Qualquer arquivo .exe no Windows vai executar. Aqui no arquivo não, tu pode ter um software, como esse aqui, vamos chamar isso aqui de um pequeno software, um scriptzinho. Esse script, como ele não tem o bit de execução X ali, né? Ou seja, nem o grupo, nem o dono tem o X, ele não é executável. Ele está funcional, mas ele não executa porque o sistema operacional não interpreta. Cara. Vou fazer uma experiência agora também. Vamos dar aqui para o grupo agora a permissão de execução X. Olha lá, ls-l. Nota que agora eu tenho... Opa, o que eu fiz? Não é menos, é mais, cara. Mais... Ó, agora o grupo tem a permissão. Agora eu posso executar também. Ponto, data vai executar. Como é que é o nome? Data.sh. Vai executar também. Viu como não executou? RWX. O que aconteceu aqui? Deixa eu pausar se no áudio fica. Bom, é isso. Nota que. Opa, o que é isso aqui? O meu script. Mas nota que mesmo o dono, né, não tendo a permissão de execução, mas o grupo tendo, né, eu não consigo executar esse script. Ó. Ou seja, eu preciso de estar em primeira pessoa, vamos dizer assim, para mim executar esse script. Vamos arrumar então. chmod, change mode. Então o user ele vai ganhar o direito de execução e o grupo eu vou retirar a execução do grupo. Certo? Claro que falta o nome do arquivo que eu quero alterar. Aí sim eu consigo, né? Data.sh. Tá bom. Bom, assim como eu posso atribuir as permissões de leitura, gravação e escrita, eu posso também alterar o grupo daquele determinado arquivo ou diretório. Tá? Então, por exemplo, o comando change group, né? Ele vai alterar o grupo de um determinado arquivo ou diretório. Por exemplo, se eu quiser, eu tenho um usuário aqui chamado aluno, quero que o usuário aluno seja o dono desse arquivo. Bom, para isso eu vou precisar fazer como administrador. Uma vez que eu estou usando, né, grupo de sistema, o usuário comum, Marco, ele não tem acesso ao grupo aluno. Então, só quem faz essa permissão é o usuário root. Né? Então, olha como ficou agora. Eu tenho ali o arquivo data com o nome do usuário, Marco. Agora, o grupo a que pertence a ele é o grupo chamado aluno. Assim como poderia ser também um outro, seria o CD out, por exemplo, que eu estava lá, ou flop, ou CD-ROM. Vamos botar o CD-ROM então. Então, as pessoas, os usuários que fazem parte desse grupo, também têm essas permissões aqui para o grupo data, certo? E o comando semelhante para troca de usuário o comando chmod, ou, desculpa, é o change owners, ou chown. Change owner, né, em inglês, né? Troque o usuário. Como é que funciona? Tu dá o nome do grupo que tu quer e o arquivo. Então, da mesma maneira, tem que ser somente o superusuário pode fazer essa alteração. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que esse arquivo, o dono é o aluno
e o grupo é o CD-ROM. Se eu quiser, eu posso fazer uma tacada só, eu posso fazer, essa sintaxe também funciona, aluno ponto grupo, né? Então, olha, aqui num comando só, como superusuário, estou dizendo que esse arquivo aqui, data.sh, o dono vai ser aluno e o grupo também vai ser aluno. Ó. Ou vamos restaurar, então, vamos dizer que o dono é o usuário Marco, mas que o grupo pertence lá ao grupo aluno. Então, com esses comandos, chmod, change mode, chgroup, altere o grupo, e change owner, chowner, change owner, ele troca o dono do usuário. Então, dessa maneira, tu vai trabalhando as permissões dos arquivos e tu tens um controle muito maior daquilo que tu está fazendo no teu sistema, né? Bom, gente, para finalizar, vamos ver agora os efeitos das permissões de read, write e execute em relação a diretórios. Bom, o que a opção de read na leitura tem a ver com um diretório? Significa que se tu não tiver essa permissão, tu não pode ler o diretório. Por exemplo, fazer um ls, viu? Vamos ver o que tem dentro do arquivo bkp, diretório. Não tem nada lá. Mas eu posso ler, ó, dar um ls, porque eu tenho a permissão de read nele. Tá? Da mesma maneira, a opção W de write em diretório significa que eu posso criar ou não subdiretórios. Então, por exemplo, eu vou criar um subdiretório aqui chamado mkdir teste dentro do diretório bkp. Já existe? Deixa eu entrar lá, dar uma olhadinha. Não tem nada, cara. Que não está executando aqui? Não. Não está certo. mkdir. Não acredito nesse cara. Tá. bkp teste. Tá maluco, rapaz? Agora sim. bkp. Tá lá o cara. Certo? Então, assim como eu posso criar, eu posso apagar. Né? rm-r-f. Né? Como é um diretório, eu faço recursivo, -f só para não pedir confirmação. Apaguei. Então, essa é a função da opção, vamos limpar aqui, da opção... Ih, rapaz, vai aparecer aí. Então, a opção W aqui em diretórios, ele permite eu gravar, escrever dentro desse diretório, né? Ou seja, criar um diretório ou apagar um diretório. E a opção X, como eu não consigo executar, né, eu consigo executar um arquivo texto, um script, mas o que significa executar um diretório? Significa eu não poder entrar dentro dele. Tá? Então vamos lá, por exemplo, eu vou usar o chmod e eu quero que o user, eu perca o direito de execução do diretório bkp. Olha ali. Então, ó, eu tirei o bit X, o grupo tem e os outros também tem. Agora, usuário principal, eu não tenho. Então, agora, eu vou tentar entrar dentro dele e não consigo, a permissão negada. Por quê? Porque eu não tenho essa permissão. Muito menos criar diretório, coisas do gênero, né? Então, não, acho que até criar vai, vamos ver. mkdir bkp teste. Não pode porque eu não posso entrar, enfim. Vamos restituir então, vamos botar como estava antes, vamos voltar aqui, tá? Agora eu posso ver o que tem lá, agora eu posso entrar dentro de bkp. Muito bem. Então, vamos tirar agora o R, ó. Vou tirar o R, então, flechinha para cima aqui, chmod, eu quero que o usuário, o dono desse diretório, que é o usuário aqui, né? Ele perca o direito de leitura, read. Nota que agora se eu der, olha lá, se eu der um ls agora, olha aqui, eu não tenho mais uma leitura, né? Perdi o read. Se eu dar um ls agora, o ls-l, que seja dentro de bkp, para ver o que tem dentro dele, ele não vai permitir.
permissão negada, tá? Eu não consigo ver o que tem dentro. Mas eu consigo entrar lá, ó, cd bkp. Por que eu consigo entrar? Eu consigo entrar porque eu ainda tenho o bit X lá de entrada, mas eu não consigo ver o que tem dentro, ó. Nota? PWD, onde é que eu estou? Eu estou em home BKP, né? Esse caminho aí, aula BKP. Eu posso dar um ls e como eu não tenho a opção de R de leitura, eu não consigo ver o que tem dentro. Vamos sair fora. Vamos restaurar então. Ó. Vamos restaurar ali. Aqui. Agora sim. Eu tenho o direito de leitura. Agora vamos tirar de escrita. Ó, como é que ficou? Eu tirei a escrita do diretório BKP. Certo? Então cd bkp. Eu consigo entrar dentro dele. E consigo listar. Consigo ler. Listar é leitura, né? A rede está aqui. Entrar dentro do diretório CD é o X, né? Consigo entrar com o X. Agora, se eu quiser criar um novo diretório, eu não consigo. mkdir teste. Ele não vai deixar. Por quê? Porque eu não tenho permissão de escrita nesse diretório. Nem criar um script. Por exemplo, vou criar um arquivo aqui de nomes.txt. Ele até deixa eu abrir o arquivo. Tá? Eu posso escrever aqui ó, o que eu quiser. Vou sair. WQ. Para mim gravar e sair. Write kit. Ó, impossível abrir para salvar esse arquivo. Então, eu vou ter que abortar a gravação aqui. Com o vim, eu tenho que botar um Q com um sinal de exclamação. Bom, vamos voltar um nível acima e vamos restituir a opção de leitura. Agora eu posso gravar, volto tudo como era antes, né? Eu tenho ali, ó, RWX, ou seja, direito de leitura, escrita e gravação, para o usuário Marco. Para quem faz parte do grupo, eu só posso ler e entrar dentro, ou seja, não posso criar nada. E quem não for dono e nem fazer parte do grupo, ele só pode ler e só pode entrar dentro, não pode criar nada lá dentro, certo? Então, resumindo, as opções de leitura, gravação e escrita, eles fazem efeito diferente se for um arquivo, tá? Se for um arquivo ou se for um diretório. Em arquivo, o bit X ali vai dizer se ele é executável ou não, né? E o write significa que eu posso editar esse arquivo, né? Eu posso escrever dentro dele. Eu posso apagar ele. E o R de read vai dizer que naquele arquivo se eu posso ler o conteúdo, eu posso listar o que tem dentro dele, eu posso dar um cat, lembra do cat? Cat vê o que tem dentro de um arquivo, sem editar. Então eu consigo ler ele, por quê? Porque eu tenho o read ele como dono. Para diretório, ele muda um pouquinho. Eu pintou aqui isso aqui, tá. O diretório aqui, ele muda um pouco. O R significa que eu posso ler o que tem dentro de um diretório. Por exemplo, quando eu dou um ls para ver o que tem dentro de um diretório, eu estou lendo aquele diretório, né? Então, a opção R me permite isso em diretório. A opção W para diretórios, ele vai dizer se eu posso escrever dentro daquele diretório. O que significa eu escrever dentro de um diretório? Eu criar um novo diretório, ou criar um subdiretório, certo? E a opção X para o diretório significa se eu posso entrar naquele diretório ou não. Nota que mesmo sendo dono, tá? De novo, ó, vou tirar o X ali, ó, chmod, usuário, eu vou tirar a opção X do diretório PKP. Nota que eu mesmo sendo dono desse diretório, ó, eu sou o dono desse diretório, mas eu não tenho opção de escrita. Deixa eu, ó, eu mesmo sendo dono, eu não tendo o bit de execução, eu não posso entrar dentro dele, ó. Certo? Então, olha o nível de segurança, né, que eu posso ter em arquivos e diretórios. Depois a gente vai fazer outros exercícios em que tu vai
botar mais usuários em grupos e dar permissão para grupo, um pode fazer, outro não pode, aquele só pode ler, aquele só pode escrever, aquele só pode alterar. A gente vai fazer alguma coisa assim. Por hora, eu sugiro que tu leia o material aqui, ou um material complementar que tu sentir mais à vontade na internet. Tente fazer alguns exemplos aí para botar isso em prática, tentar ver bem essa diferença dos comandos chmod, de change owner também e change group, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida você pode ser pelo e-mail, por fórum. Eu desisti de usar o chat do Siga, que ele não está funcionando, tá? O chat do Siga, eu me preparei para ficar online na aula hoje no chat, mas o chat não funciona. Vai ter uma alteração dia 7, então a gente espera que o chat melhore. Não está funcionando, mas funciona por e-mail aqui, o WhatsApp, você entra em contato comigo, qualquer dúvida. É importante que tu brinque aí, brinque com esses comandos de maneira que tu aprenda. Isso é fundamental para os próximos passos que a gente vai dar. Tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom e até mais. Valeu!